No vídeo de hoje eu vou te mostrar de maneira objetiva e simples como validar order blocks da forma mais eficiente possível. Mas antes da gente já ir direto pro gráfico, eu quero falar pra vocês que esse daqui é mais um vídeo que vai te agregar muito conhecimento. Então não custa nada você chegar marretando o seu dedo no like e deixar o seu comentário lá embaixo do que você achou desse vídeo, sugestões para os próximos, assim eu consigo entregar um conteúdo de cada vez mais qualidade pra você e chegar a cada vez mais um número maior de pessoas. Vem comigo. Bom, aqui no gráfico eu separei alguns exemplos teóricos, mas eu vou te mostrar também exemplos na prática com esses conhecimentos para que você absorva de forma completa e muito fácil esse conhecimento. O primeiro exemplo que eu separei aqui é o exemplo de manipulação. Order blocks eficientes são order blocks que surgem em um movimento de captura de liquidez, ou seja, o movimento de order block, o movimento da vela que ele faz ali é um movimento já de sweep, é um movimento que ele já varre a liquidez de um movimento ali anterior. Esse movimento não necessariamente ele precisa ter topos horizontais e ele acontece também no movimento de queda, tá? Os exemplos aqui eu mostrei no movimento de alta, ou seja, order blocks de resistência, order blocks de ofertas, ou seja, demarcadas no último candle de alta, na última vela que a gente tem ali de alta quando a gente realiza um topo. Então quando o mercado simplesmente vai a liquidez anterior aqui desse movimento, essa order block quando retornada já torna um movimento muito interessante aqui para ser respeitado, principalmente quando conciliado com os topos anteriores. Então é sempre legal quando o mercado capturar esse movimento você já acompanhar isso. Muitas das vezes pode ocorrer nas primeiras velas aqui já. O mercado faz velas aqui de baixa posteriormente e aí retornando aqui ele já vai gerar uma rejeição, uma grande força para a continuidade do movimento de queda. Nesse segundo exemplo eu gosto também muito de order blocks que quebram estruturas. Isso eu não falo nem em si da inversão de fluxo, eu falo qualquer tipo de estrutura. Às vezes o mercado está trabalhando ali numa estrutura em um canal de alta e ele perde ali aquele canal, ele está trabalhando em uma cunha, está trabalhando ali em uma deriva, está trabalhando em alguma estrutura, às vezes uma linha de tendência que você marca, tá? O movimento está trabalhando alguma estrutura, algumas médias, aí ele vai e perde aquela estrutura, começa a trabalhar abaixo dela, já é uma order block que você deve ficar atento para um retorno nela. Eu acabei conciliando alguns exemplos do movimento anterior, porque quanto mais fatores desses daqui que eu vou apresentar para vocês estiver conciliado na sua order block quando você for pegar a sua operação, mais eficiente ela tende a ser, maior é a probabilidade dela ser respeitada. Então quando a gente tem esse movimento de order block já quebrando a estrutura, também capturando a liquidez do topo anterior, ele se torna muito mais eficiente do que ele puro, por exemplo, como esse primeiro exemplo que eu mostrei para você. Nesse terceiro exemplo eu já trago um que muitos não conhecem, que é a questão do terceiro toque de reversão. É muito comum o mercado reverter seus movimentos após a terceira renovação que ele faz. Inclusive peguei uma operação hoje no mini índice alinhando essa questão micro, porém em uma região macro que eu havia compartilhado até que eu estava visualizando, peguei mais de 450 pontos do movimento. Olha o risco que eu estava anterior nesse movimento, um risco de apenas R$240 e consegui uma lucratividade de mais 10 vezes o meu risco, mais de R$2.500 aí de lucratividade. E você pode ver que eu conciliei bem no microzinho ali o movimento de terceira renovação, que é o que? Quando o mercado ele está trabalhando uma certa característica e renova pela terceira vez, é muito comum a gente visualizar isso em cunhas, em canais, é muito comum porque se ele fez 3 renovações embaixo, provavelmente ele fez 2 em cima. Então quando ele trabalha nessa característica, né, 2 com 3 aqui de um lado, ele trabalha em média 5 toques. Dentro da teoria de Elliott a gente tem essa questão para finalização de ciclo e dentro também do conhecimento de análise gráfica a gente também tem essa questão. Galera, só uma questão aqui. Vocês podem estar percebendo que minha voz está muito diferente nesse vídeo, ou eu posso estar falando mais estranho, tô quase sem voz, mas é porque eu peguei uma gripe esses dias, tô ainda me recuperando, ontem na verdade, tô tomando os remédios e cara, não foi por isso que eu deixei de gravar conteúdo de qualidade aqui para vocês, é o meu compromisso com vocês, então quero que vocês tenham esse comprometimento também de estar aqui junto comigo, aprendendo sempre, deixando seu like, seu comentário, compartilhando com mais pessoas, porque assim a gente vai crescer juntos, não só eu, mas vocês também, e eu quero que vocês venham junto comigo, por isso eu estou te ajudando de forma totalmente gratuita, então não esquece também de deixar o seu comentário para mostrar aí a força e vocês aí juntos do outro lado, beleza? Aqui, então quando o mercado ele trabalha de fato dessa característica,
ele acaba no terceiro toque tendo uma eficiência muito grande para uma possível reversão. Então, quando você concilia esse terceiro toque micro alinhado a uma rede order block, ele tende a ser um ponto muito legal para você trabalhar no movimento. O primeiro movimento ele indo reto no order block, eu nunca curto, normalmente ele falha, então é uma forma que eu uso de filtro. Agora, quando ele gera esses três tipos, né, dois tipos anteriores de indução e nesse terceiro toque ele alinha um micro, eu já gosto de conciliar para pegar uma possível venda na absorçãozinha ali do movimento, dependendo como que ele tá no micro, para eu pegar essa grande lucratividade do movimento de queda. Nesse quarto exemplo aqui é o exemplo de ineficiência. É quando a gente tem uma vela posterior ao order block que realiza aquele topo, gerando uma grande movimentação, uma grande amplitude, porém com poucos pavios. Normalmente é uma vela que gera um desbalanço do preço. Teve muito vendedores, mas não teve um equilíbrio ali, não teve compradores tentando defender esse preço. Então essa ineficiência são contratos que deixam em abertos, em que os institucionais tendem a retornar nessa ineficiência, nesse imbalance, né, no Inner Cycle Trader também chamado de Fair Value Gap. Então é uma área ali de desbalanço do preço em que tende a ser volta o preço para ser fechado e mitigar esses contratos em abertos para depois continuar seu movimento. Só que aí, em vez de você entrar nessa ineficiência, você entra na order block crafada. Então enquanto você enxergar order blocks depois da ineficiência, né, ela não tende a ser respeitada, e se respeitar às vezes de forma temporária para ir fechar aquela ineficiência. Então conciliar esse desbalanço que venha anteriormente para ser mitigado antes da sua order block é um ponto muito positivo para você contextualizar e validar uma order block eficiente. Agora que eu te mostrei esses 4 exemplos aqui da forma teórica, eu vou te mostrar da forma prática para você consiga conciliar esse conhecimento agora no gráfico. Então vem comigo. Mas antes eu preciso te avisar que essa aqui é só a pontinha do iceberg e as vagas da minha mentoria estão oficialmente abertas com desconto de abertura. Mais de 12 módulos de conteúdo, como você pode ver, uma área de membros Netflix e a mentoria 100% ao vivo para você aprender desde o absoluto zero até a parte mais avançada do meu conhecimento. Nesses 7 anos que eu tô de trajetória, eu testei várias técnicas que não funcionam, não vão te trazer resultado e a consistência que você deseja. Então por isso eu montei todos esses 12 módulos cuidadosamente para que você aprenda todo passo a passo de fato para ser um trader lucrativo e consistente. Não importa se você está começando hoje no mercado, não importa se você é iniciante ou até mesmo já está há muito tempo no mercado, mas ainda não atingiu a consistência, não está satisfeito com seus resultados, quer melhorar? A mentoria é para você e eu consigo te ajudar nessa jornada para você viver exclusivamente do mercado. Você já vai ser redirecionado direto para o site, onde você vai poder conferir feedbacks de mentorados meus, confere cada um lá detalhado antes de você entrar para a mentoria, veja também o vídeo que eu deixei lá pronto para vocês e eu tenho certeza que a decisão que você tomar é a decisão correta. Daqui a um mês, daqui a 2 meses, pode ser apenas meses normais e talvez você frustrado porque perdeu dinheiro com o mercado, porque não teve o conhecimento certo. No final você não vai ter adquirido conhecimento e ainda vai ter gastado o seu dinheiro com o mercado, infelizmente. E hoje você tem a oportunidade de investir o seu conhecimento, investir em um preparo de fato e quem sabe daqui a 1, 2 meses colher bons resultados, colher seus frutos. Ontem mesmo um aluno me mandou tendo um resultado de mais de R$ 8.500 em uma plena sexta, agradecendo por todo o conhecimento que adquiriu. Ou seja, não tem como você querer colher o resultado antes de fato de fazer o plantio, de pagar o preço do conhecimento. De fato, de toda essa minha trajetória, eu testei várias técnicas, fiquei patinando muito no mercado, não conseguia resultado, só que hoje eu tenho uma metodologia objetiva para você replicar e conseguir resultados também. Então clica no link aí, qualquer dúvida você pode me chamar no Instagram, pode chamar no suporte, que a gente vai estar te ajudando a fazer parte do time. Te espero lá dentro, vamos voltar para o conhecimento agora na parte prática. Então olha esse primeiro exemplo daqui, que é o order block de manipulação. Inclusive compartilhei de forma totalmente antecipada a liquidez que a gente tinha presente, a região de order block, tudo de forma detalhada para a galera que faz parte do meu time da mentoria, que tem acesso também à minha sala de operações, em que eu compartilho minhas análises de forma antecipada, tudo que o mercado está fazendo. E aqui a gente tinha bastante liquidez na base desses fundos, que era uma indução perto dessa região de interesse de order block. Beleza, só que aqui eu comentei com vocês é que depois ainda ele confirma retornando ao order block, que foi essa daqui. Posteriormente, o ativo ele tinha invertido ainda esse fluxo, veio trabalhar numa estrutura corretiva, gerou também uma indução, então você pode ver
ver que ele deixou a maioria das características quando ele voltou para retestar esse ponto. Então, a partir disso, ele trabalhou o movimento, gerando uma grande alta. A gente pode perceber aí uma alta de mais de 900 pontos aí no mini índice, ou seja, isso ocorreu exatamente por todo esse contexto, pela manipulação capturada, primeiro o teste da order block nessa captura, depois ele inverteu o fluxo, fazendo a quebra de estrutura, depois ele gerou a indução ainda da captura de liquidez, gerou uma ineficiência também. Se a gente for dar o zoom aqui, olha só a ineficiência, galera, olha esse candle de grande amplitude aqui, gerando essa ineficiência aí para ser fechada e mitigada posteriormente. Ou seja, aqui já teve todos os contextos aqui que eu mostrei para vocês, mas bora pro próximo. Olha nesse exemplo daqui que coisa linda, o exemplo dos 3 toques que eu comentei com vocês, alinhando, claro, alguns conhecimentos como essa redistribuição aqui de Wyckoff, coisa linda, gerando todo esse movimento de queda. Esses 3 toques, eles são muito comuns em algumas teorias, tem dentro da teoria de Elliott, tem dentro da teoria de Wyckoff, tem dentro da análise gráfica, tem dentro de tudo. Então é um conceito base de reversão de mercado, de finalização de movimento. Você pode perceber que quando o movimento faz um AR, um T e um TED, ele finaliza nos 3 toques ali seu movimento numa característica de reversão. E aí você pode perceber, alinhando até esses topos, o terceiro toque aqui estava alinhando o quê? Com uma order block, estava alinhando com essa order block aqui, essa última velhinha de alta, foi onde o mercado cravou precisamente para gerar todo esse movimento aqui de queda. Depois que ele cravou esse movimento aqui na primeira order block, você pode visualizar que ele inverteu o seu fluxo, fazendo uma quebra de estrutura. Após inverter o seu fluxo, a gente pode perceber uma ineficiência muito grande nesse candle e também uma indução gerada nesse movimento, gerando liquidez. Após isso, o que o mercado fez? Ele voltou para retornar, retestar mais uma order block para depois trabalhar todo o movimento de queda. Então você visualiza que ele cravou tanto a primeira nos exemplos de validação de order blocks que eu mostrei para vocês, quanto nesse segundo também, gerando uma grande lucratividade de forma precisa, com baixo risco, obtendo um alto retorno. Esse exemplo aqui, também compartilhado na minha sala de operações, você pode visualizar que o ativo tinha deixado uma liquidez presente aqui, ele vinha trabalhando no fluxo altista, deixou essa liquidez onde veio a ser capturada. Aí você demarca a última order block aqui, gerou esse fundo, né? E aí posteriormente o que ele faz? Trabalha o fluxo de alta, trabalha o movimento de queda, gerando essa indução aqui perto. É muito interessante quando o mercado cria um fundinho, um topinho perto da região de order block. Muita gente fica ansiosa, será que ele vai daí agora sem mim? Não importa, eu estou mais preocupado em esperar na minha região, não correr atrás da bola. Warren Buffett tem uma frase que ele fala assim: em Wall Street, ou seja, no mercado financeiro, não existe bandeirinha de impedimento. Isso é, eu espero na área, só a bola chegar até mim, quando chegar eu chuto pro gol. Se não chegar, eu não vou correndo atrás dela, não chuto em outro lugar e tudo mais. Eu vou esperar na área de fato, na área certa de você executar a sua operação. Por isso é tão importante você ter domínio de fato de todas as técnicas. Aqui o mercado ele estava só gerando indução, ele estava vindo reto, então se ele vem reto até a região de demanda, pode ser que ele fizesse uma falha aqui e viesse a romper. Como ele gerou essa indução, teve maior quantidade de velas, aí teve ele cravando milimetricamente na máxima aqui da order block, né, fazendo aqui contextualizado até na Fibonacci, e você pode visualizar que eu compartilhei exatamente essa taxa de forma totalmente antecipada. Você pode conferir o horário que eu enviei, ó, meio-dia e 43, meio-dia e 43 o mercado estava onde? Meio-dia e 43 o mercado estava exatamente aqui, ó. Meio-dia e 43, dá uma olhada aí. Eu enviei quando o mercado estava aqui e simplesmente olha a taxa que ele cravou, 126.865. Olha onde o mercado fez a mínima para depois trabalhar mais de 1.300 pontos de alta. Ou seja, você tendo a técnica e operando da forma correta, você consegue lucrar muito no mercado. E você está vendo isso agora na prática. Concilie, isso aqui é só a pontinha do iceberg. Há muitos conhecimentos que você pode complementar para ter cada vez mais resultados, mas estou mostrando um desses para vocês e vou mostrar mais um exemplo aqui. Agora olha por último esse exemplo aqui, um exemplo simples, mas eu quero que você se atente aos detalhes que o mercado vem nos mostrando. Eu vou plantar aqui também o volume para vocês conseguirem visualizar melhor essa questão, mas eu quero que vocês percebam a diferença de força que a gente está tendo das velas vendedoras, das pernadas de queda e das pernadas compradoras, das pernadas de alta, né? Muito maior quantidade de velas tentando se esforçar, com muito menor amplitude, muito mais quantidade, a angulação, né, um ângulo ali mais corretivo, né, um ângulo não tão íngreme, então sem força no movimento de alta, né, se ele fizesse esse movimento de absorção e fechasse já um candle aqui mais expressivo, ele poderia ter um movimento mais de alta. Como ele veio aqui com
muita fraqueza no movimento de alta, ele já nos confirma que ele está no forte fluxo vendedor, e aí quando ele confirma perdendo esse fundo, ele confirma mais um boss, mais uma estrutura de baixa, e portanto a gente já demarca o último topo, já demarca o último order block. A gente pode visualizar que a gente tem uma ineficiência gerada em todo esse movimento aqui, nessa vela de queda, né, o imbalance, aquilo que eu expliquei para vocês da ineficiência, a grande amplitude aqui, e também um alto volume. Quando a gente vê posteriormente, o mercado ele vai subindo com mais uma vez fraqueza, volume muito fraco, volume fraquinho. Quando ele vai testa a região de order block, ele crava milimetricamente aqui, stop loss em cima desse movimento, e aí já trabalha um grande movimento de queda, uma movimentação aí de 6, 7 vezes o risco, uma movimentação aí de 400 pontos, com um risco de 60 pontos no mini índice, ou seja, uma configuração simples, mas muito lucrativa. Agora chegamos ao final de mais um vídeo, mas pode ser somente o início da sua grande trajetória operando com as técnicas mais lucrativas do mercado. Por isso eu montei mais de 12 módulos de conteúdos para te ensinar desde o absoluto zero até a parte mais avançada 100% ao vivo. E eu te garanto que você aprende, assim como vários alunos meus já estão tendo resultados aplicando a minha metodologia. Então não perde tempo e clica no primeiro link da descrição que eu te espero dentro do time. Hoje você fez feedbacks e resultados de diversos alunos meus, mas em breve pode ser o seu também. Te espero dentro do time e vambora!